Good morning to everybody. It's good to see you. Bom dia a todos, muito bom ver vocês. Thank you for praying for America, Obrigado por orar pela América, for our elections. as nossas eleições. We don't know what it is yet. But A thank gente you ainda for não your sabe prayers. o que vai acontecer, mas obrigado pelas orações. I've been teaching for the last 2 weeks on the apostolic ministry. Por 2 semanas eu tenho ensinado sobre o ministério apostólico. And I really believe that for us to reach the world, we have to change our mind, how we think. Eu realmente creio que para nós mudarmos o mundo, nós precisamos mudar a nossa mente, a maneira que a gente pensa. Because the Bible says that the church is to be built on apostles and prophets. Porque a Bíblia diz que a igreja deve ser edificada em apóstolos e profetas. It is very important that we begin to see a different model for the church. É muito bom a gente ver um modelo diferente para a igreja. As I mentioned before, there are no New Testament illustrations of a pastor. Como eu disse semana passada, não há nenhuma ilustração no Novo Testamento para pastor. We can give names to the other ministries, but we cannot give a name to a pastor because there is none. Nós conseguimos dar nomes e exemplos para os outros ministérios, mas para pastor não há nenhum. The Bible gives us names of apostles and of prophets, A Bíblia nos dá nomes de apóstolos e profetas, and an evangelist and teachers, evangelistas, mestres, but there are no names for pastors. mas não há nome para pastores. The word pastor means shepherd. A palavra pastor significa aquele que pastoreia. So all of us, regardless of our calling, should be shepherds of the sheep. Então todos nós, não importa o nosso chamado, precisamos ser alguém que pastoreia ovelhas. As Paul told the Ephesians, Igual Paulo disse a Efésios, we are to take care of the flock of God that Jesus, the great shepherd, has given us. nós precisamos cuidar das ovelhas que Jesus, o grande pastor, nos deu. But we need to have a change of how we think about leadership. Mas precisamos ter uma mudança de como pensamos do que liderança é. We have built the church on pastors, but the Bible Construímos doesn't. igrejas baseadas em pastores, mas a Bíblia nunca nos ensinou isso. Every church, we call the leader the pastor. Toda igreja chamamos o líder daquela igreja de pastor. But the Bible doesn't say we're to build the church on pastors. It says we're to build the church on apostles and prophets. Mas a Bíblia não diz construa a igreja sobre pastores, mas sim apóstolos e profetas. So the word apostle means sent. A palavra apóstolo significa enviado. So as soon as the disciple was sent by the Holy Spirit, the title changed. Quando os apóstolos foram enviados pelo Espírito, o título mudou. In Acts chapter number 13, Paul and Silas, the Bible calls them prophets and teachers. Atos capítulo 13, Paulo e Silas, a Bíblia chama eles de mestres. But as soon as they were sent, one chapter later, they were called apostles. Mas um capítulo depois, quando eles foram enviados, a Bíblia chama eles de apóstolos. I believe that Eu most creio of you que a maioria de vocês are apostolic in calling. são apostólicos no chamado. I believe you were sent. Eu creio que vocês foram enviados. I believe God called you to your ministry. Deus chamou você para o seu ministério. Whenever God calls you, that means it's apostolic. Toda vez que Deus te chama, isso significa apostólico. It's a totally different model. É um modelo totalmente diferente. A totally different model than a pastoral model. Totalmente diferente do modelo pastoral. A pastoral model sees only people that are inside the building. O modelo pastoral só enxerga as pessoas que estão dentro de um prédio. The apostolic model sees the entire city. O modelo apostólico enxerga a cidade inteira. And the Holy Spirit of God has sent you to your calling. E o Espírito do Senhor enviou você ao seu chamado. So Larry, you're mute. You're mute. Yeah. Say that again. Paul says in Romans 15, Paulo disse em Romanos capítulo 15, Paul said, I built on no other man's foundation. Disse, eu não construa na fundação de nenhum outro homem. From Jerusalem all the way to Greece. De Jerusalém até a Grécia.
even further than Greece. Até mais longe do que a Grécia, He preached the gospel, ele pregou o evangelho, establishing the kingdom of God estabelecendo o reino de Deus and binding the powers of Satan. e repreendendo os poderes de Satanás. A pastoral model is a very small model. Modelo pastoral é muito pequeno. We think of only those people that we can get inside a building. Só pensa naqueles que se juntam no prédio. Apostles see big. Os apóstolos veem grande. Paul said all of Asia Minor has heard the gospel in 2 years. Paulo disse que todos aqueles ouviram o evangelho em 2 anos. God has called you. Deus chamou você, God has sent you. Deus enviou você. So you do not need to use a title, Não precisa usar título. but understand your calling. Apenas entenda o seu chamado. God has called you to think big, Deus chamou você para pensar grande, to think of taking cities for Jesus and para levar cidade a Jesus, so that the enemy will be bound in your city para assim então o diabo ser repreendido na sua cidade and Jesus will be established as king in your city. e Jesus ser estabelecido como rei em sua cidade. And we will see the church as one, no matter how many different locations, E nós vamos ver assim a igreja como uma só, não importa a localização, led by apostles and led by prophets. guiado por apóstolos e profetas. Don't consider a title something to be proud of. Não fique orgulhoso de algum título que você recebe. Jesus called the disciples Jesus chamou os discípulos. in chapter number 10 of Matthew, Capítulo 10 de Mateus, chapter number 9 of Luke. capítulo 9 de Lucas. He called the 12. Chamou os 12. They were brand new believers and followers of Jesus. Eles eram novos convertidos. And as soon as he sent them, he called them apostles. E quando Jesus os enviou, ele chamou de apóstolos. If God has called you Se Deus chamou você and sent you, e enviou você, there's a strong possibility you have an apostolic calling. existe uma possibilidade muito forte de você ter um chamado apostólico. You do not need to put that title on your parking place, on your car. Você não precisa colocar a placa de apóstolo fulano de tal no estacionamento da igreja. You do not need to put it on the door of your office. Você não precisa colocar na porta do seu escritório, apóstolo It's fulano. a calling. É um chamado, It is not a title of authority. não um título de autoridade. We are just servants of the Lord Jesus Christ. Somos todos servos de Jesus Cristo. We are not up here, we're down here. A gente não está no topo, nós estamos lá embaixo. The Bible says we're built on the foundation of Jesus Christ. A Bíblia diz, nós fomos construídos na fundação de Cristo Jesus. That's down, that's not up. Isso significa para baixo, não para cima. We're not ruling over people, we're serving people. A gente não é aquele que rege sobre as pessoas, mas aqueles que servem as pessoas. But God has given you authority Deus tem dado você autoridade to bring your entire city to Jesus Christ. para trazer sua cidade inteira a Jesus Cristo. That's Jerusalem. Isso é Jerusalém. And then there's Judea, Aí também tem a Judéia, your province. o seu estado, a sua província, dependendo da There's sua localidade. Samaria, E também tem Samaria. the areas that nobody wants to go to. Aquelas áreas que ninguém quer ir é a Samaria. And then the entire world. E também o mundo inteiro, confins da terra. Because we have built the church on a pastoral model, Porque nós construímos a igreja no modelo pastoral, the church continually is in crisis. a igreja continua em frequentes crises. I will give you a little bit of history about the American church. Eu vou te dar um pouquinho de história agora da igreja americana. Now we are well below 20%, about 20% of people that are now attending church, 12%. 12% das pessoas atendem as igrejas, vão à igreja. I gave a statistic about every year 1,000 churches start in America, but 4,000 close. Lembra que na outra semana passada eu falei a estatística que 1.000 igrejas abrem por ano e 4.000 fecham por ano? But I did more research this week.
Mas essa semana veio uma nova pesquisa. Between 7 and 10,000 churches close every single year. Todo ano está numa média de 7 a 10 mil igrejas fechando por ano nos Estados Unidos. And half of all churches E metade de todas as igrejas, don't add one new believer to the church in the year. Half. 50% das igrejas não tem um novo convertido durante os 12 últimos meses. Not one. Nenhum convertido novo durante os 12 últimos meses. Metade, 50% das I'm not igrejas. talking about Brazilian statistics. Eu não estou falando das igrejas brasileiras. But we have built mega churches. Mas nós aqui nos Estados Unidos construímos megas igrejas. But they don't grow because people are getting saved. They grow because they left another church. Mas as igrejas não estão crescendo porque pessoas estão sendo salvas, mas sim porque estão saindo de uma igreja para outra. So the church down the road that used to be big. A igreja aqui na esquina, que antigamente era muito grande. I'm telling a true story here in Dallas, Fort Worth. Eu estou te contando uma história verídica aqui na área de Dallas, Fort Worth. They lost a lot of people to another church. Essa igreja aqui perto de nós perdeu muitos membros para uma outra igreja aqui perto. So the new church became a mega church. E aí essa nova igreja se tornou uma mega igreja. 30,000 people. 30 mil membros. But new churches started and now they lost those people to the new church. Mas aí começou uma outra igreja e eles perderam milhares para essa nova igreja. So the church doesn't grow by people getting saved. It grows by taking people from another church. Então, igrejas não estão crescendo porque pessoas estão sendo salvas, mas sim porque pessoas estão transferindo de um lugar para o outro. There's only one mega church in America that grows more by people getting saved than by what we call attrition. Existe uma igreja nos Estados Unidos que está crescendo e o fato do crescimento é de pessoas sendo salvas do que pessoas sendo transferidas de uma igreja para outra. Only one church in America, only one mega church in America grows more by people getting saved than by coming from another church. Uma igreja aqui nos Estados Unidos está crescendo por pessoas sendo salvas mais do que pessoas sendo transferidas. There's a church in Honolulu, Hawaii. É uma igreja em Honolulu, no Havaí. Honolulu. Esse aí, no Havaí. Honolulu. And it is the only church that does not own a building. E é a única igreja que não tem um prédio próprio. They meet in a high school. Eles se encontram numa escola do ensino They've médio. never had their own building. Eles nunca tiveram um prédio. It is the only church in America that grows more by people getting saved. E é a única igreja nos Estados Unidos que cresce por salvação, não por transferência de pessoas. So we need a new model. Nós precisamos de um novo modelo. The newest statistics Uma nova estatística. are between 7,000 and 10,000 churches close every year. That's the newest statistics. O mais nova pesquisa é que entre 7 e 10 mil igrejas estão fechando nos Estados Unidos por ano. So we have to change the model. Precisamos mudar o modelo. We have the wrong model. Tivemos um modelo ruim. We must move to a model that gets the church out of the building into the world. Nós precisamos pegar um modelo que leva as pessoas de dentro de um prédio para o mundo inteiro. So I'm going to now move to the second key. Então agora eu quero mover para a nossa conversa de hoje, que é a segunda chave para alcançar as nações. If we're going to reach the world for Jesus, Se nós vamos realmente alcançar as nações para Jesus. number one key, Primeira chave. change our model to apostolic and prophetic led church. Mude o seu modelo de igreja, o nosso modelo para uma igreja apostólica e profética, movida no apostólico e no profético. Second key, Segunda chave. seek first the kingdom of God. Busque primeiro o reino de Deus. The Bible is a kingdom book. A Bíblia é um livro do reino. The church is who we are. The kingdom is what we do. A igreja é quem nós somos e o reino é o que fazemos. Jesus preached on the church only 2 times. Jesus pregou sobre o tópico igreja apenas 2 vezes. Jesus mentioned the kingdom of God 200 times. Jesus mencionou o reino de Deus 200 vezes. It's mentioned in every single gospel.
cada livro do evangelho tem o reino de Deus. It was the very first sermon of Jesus É o primeiro sermão de Jesus, in Matthew 4:17. Mateus 4:17. It was the last sermon of Jesus, Acts Foi chapter também o 1, último, Acts chapter Can you 1, repeat? verse 3. Acts chapter 1, verse 3. E Atos 1:3 é o último pregação de Jesus, também foi sobre o reino. In Matthew 4:23, Mateus 4:23, he went to every village and town in Galilee and preached on the kingdom of God. ele foi a cada cidade e vila na Galileia pregando o reino de Deus. In Matthew 9:35, he went to every single town and village in all of Israel and preached on the kingdom of God. Mateus 9:39, e ele foi a cada cidade e vila em Israel pregando sobre o reino de Deus. Nearly every chapter in the Gospel of Matthew, he talks about the kingdom of God. Quase todos os capítulos do livro de Mateus ele fala sobre o reino de Deus. He told us to pray, Ele nos disse para orarmos: Our Father in heaven, Pai your celestial, name is holy, o teu nome é santo, your kingdom come. o que o teu reino venha. He prayed that. Ele orou isso, And he Jesus. told us to pray that. E ele nos falou para orarmos a mesma coisa. Pray for the kingdom of God to come. Ore para que o reino venha. Then he said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. E ele diz em Mateus 6:36, busque em primeiro lugar o reino. So what is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? The kingdom of God is everything that happens in the world O reino de Deus é tudo aquilo que acontece no mundo, that will deliver people from Satan's oppression que libera e liberta as pessoas da opressão maligna and establish Jesus as Lord and King. e estabelece Jesus como Rei e Senhor. So Jesus sent out the 12 and he told them to preach on the kingdom of God. Jesus enviou os 12 e falou: vocês preguem sobre o reino de Deus. In Matthew chapter 10. Mateus capítulo 10. In Luke chapter number 10, he sent out the 70 and he told them Lucas. to preach on the kingdom of God. Lucas capítulo 10, ele envia os 70 e falou: preguem sobre o reino de Deus. In Acts chapter 1, he sent out the 120 and told them to preach on the kingdom of God. Atos capítulo 1, ele envia os 120 e fala: vocês preguem sobre o reino de Deus. The first evangelist in the New Testament was Philip. O primeiro evangelista no Novo Testamento se chamou Felipe. In Acts chapter number 8, he goes to Samaria and he preaches on the kingdom of God. Em Atos capítulo 8, ele foi para Samaria e pregou sobre o reino de Deus. The last chapter of the book of Acts, O Paul último is in capítulo do Rome, livro de Atos, and he is preaching on the kingdom of God. ele em Roma pregava sobre o reino de Deus. Jesus gave us the keys to the kingdom of God. Jesus nos deu as chaves para o reino de Deus. In Matthew 16, Mateus capítulo 16. the Bible doesn't say he gave us the keys to the church. He A gave us Bíblia the não keys usa to the kingdom of God. o termo Deus nos deu as chaves da igreja. A Bíblia usa Deus nos deu as chaves do reino de Deus. God has called us to reach the world, Deus nos chamou para alcançar as nações, take away the kingdom from Satan, tirar o reino da mão de Satanás and establish Jesus as Lord. e estabelecer Jesus como Senhor. Every time a person is born again, Cada vez que uma pessoa entrega a vida para Jesus, they are born into the kingdom of God. eles nascem para dentro do reino de Deus. Every time a person is healed, Cada vez que alguém é curado, the kingdom of God has come. o reino de Deus chegou. Every time God brings peace to a city, the kingdom Cada of vez God has que come. Deus traz paz a uma cidade, o reino de Deus chegou ali. The Bible says in Acts 10:38 that A Bíblia diz que em Atos 10:38, Jesus was anointed Jesus foi ungido to deliver people from the oppression of Satan. para libertar pessoas da opressão de Satanás. As soon as people are delivered from Satan, the kingdom of God has arrived. Assim que uma pessoa é liberta da opressão de Satanás, o reino de Deus chegou naquele lugar. So 3 times in the Gospel of John, 3 vezes no Evangelho de João, John 12:31, João 12:31, John 14:30, João 14:30, John 16:11, João 16:20, 3 times 3 vezes
Jesus says Satan is the ruler of this world. Jesus disse: Satanás é aquele que governa sobre este mundo. Jesus said that. Jesus disse isso. Satan is the ruler of this world. Satanás está governando este mundo. Paul said in 2 Corinthians 4, verse 4, 2 Coríntios 4:4, Paulo diz: that Satan is the God of this world. Paulo diz: Satanás é o Deus deste mundo. Ephesians 2:2, Efésios 2:2, Paul says that Satan is the ruler of the powers of the air. Paulo diz que Satanás é o regente dos céus, dos ares. Revelation 9:1 said he's the king of hell. Apocalipse 9:1 diz que ele é o rei do inferno. So Satan is the ruler in the heavens and on earth and under the earth. Satanás é o regente dos ares, dos céus e do inferno. Jesus said, Jesus disse: I've given you the keys Eu tenho dado a vocês as to chaves destroy the works of the devil para destruírem os poderes do diabo and establish Jesus as Lord and King of your city. e estabelecer Jesus como rei e senhor da sua cidade. The goal of every leader should be to establish the kingdom of God. O objetivo de cada líder deve ser estabelecer o reino de Deus. Education has been run by the devil. A educação, o sistema educacional tem sido Government has guiado been pelo run by diabo. the devil. Muitas coisas têm sido guiadas pelo diabo. The arts and music is run by A the devil. música e a arte está sendo guiada pelo diabo. The economy has been run by the devil. A economia tem sido guiada pelo diabo. And God has called the church E Deus chamou nós, a to put the igreja, devil under your feet para colocar o diabo debaixo dos nossos and pés establish the kingdom of God. e estabelecer o reino de Deus. It's very important we understand this. É muito importante que nós entendamos isso. In Matthew 16, Mateus capítulo 16, verse number 17 and 18, versículo 17 e 18. is the very first time Jesus mentioned the church. É a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja. The Greek word ecclesia A palavra means no the grego called para out igreja é believers. eclesia, que é reunião dos cristãos. It does not mean a building. Não significa um prédio. It means the people that have been called out into the public square. Isso significa eclesia, as pessoas que foram chamadas para um lugar público. So Jesus said, I will build my church. Jesus disse: Eu vou edificar minha igreja. Jesus didn't ask you to build a church. Jesus não falou para você edificar a He igreja said, dele. it's my church. Jesus falou: É a minha igreja. I will build my church. Eu vou edificar a minha igreja. And the gates of hell cannot prevail against my church. E os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Paul says that the church is his body. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. We are the body of Christ on this earth. Nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra agora. Jesus is the head, Jesus é o cabeça, and he's seated at the right hand of the Father, está sentado à direita de Deus, but we are his body. e nós somos o corpo dele. Everyone who is born again is part of the body of Christ. Todos aqueles que são nascidos de novo fazem parte do corpo de Cristo. So when Jesus looks down on this earth, Quando Jesus olha para essa terra, he doesn't see 1,000 different churches in the city. ele não vê milhares de igrejas numa cidade. He sees his body. Ele vê o seu próprio corpo. Everyone who is born again. Todos aqueles que são nascidos de novo. Everyone whose name is in the Lamb's Book of Life. Todos aqueles que o seu nome está escrito no livro da vida. They are his body. São um corpo de Jesus. We are doing the same thing now that he did 2,000 years ago. Estamos fazendo a mesma coisa agora do que ele fez 2000 anos atrás. We're healing the sick, Curando os enfermos, raising the dead, levantando os mortos, healing the blind eyes, curando os cegos, delivering people from satanic bondage, libertando pessoas das opressões malignas and leading people to salvation. e guiando as pessoas até a salvação. We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. Many years ago, I had a pastor say to me, Muitos anos atrás, um pastor disse assim para mim, and I shared this, I think, on the first session. e eu acho que eu já falei com vocês em uma das sessões que a gente He said to conversou. me, we've had a lot of people leave our church and go to your church. Ele falou para mim, muitas pessoas saíram da minha igreja e foi para a sua igreja. And I said, that's impossible. E eu falei para ele, isso é impossível. I don't have a church. Eu não tenho igreja.
You don't have a church. Você não tem igreja. It's not my church. Não é a minha igreja. I'm only part of the body. Nós somos todos parte do mesmo corpo. Jesus is the head of the church. Jesus é o cabeça e dono da It's igreja. his church. A igreja é dele. It's his body. É o corpo dele. So they cannot leave my church because I don't have a church. As pessoas não conseguem sair da minha igreja porque eu não tenho uma igreja. They can't come to my church because I don't have a church. E as pessoas também não podem vir à minha igreja porque eu também não tenho igreja para So the elas virem. church is the body of Christ, A igreja é o corpo de Cristo. and our number one priority E a nossa primeira prioridade is establish the kingdom of God. é estabelecer o reino de Deus, Declare Jesus as Lord. declarando Jesus como Senhor. We do this in a lot of ways. A gente faz isso de várias formas. The Bible says, everywhere the sole of your foot treads, I've given it unto you. A Bíblia fala que aonde a sola do seu pé, a planta do seu pé pisar, será vosso. When I walk in my city, I say, Jesus, this belongs to you. Enquanto eu ando aqui na minha cidade, eu declaro, Jesus, esse lugar pertence ao Senhor. We have prayer walks. We stand in front of houses and pray for the houses to be saved. Nós temos a caminhada de oração, que onde nós caminhamos pela cidade, nos colocamos na frente de casas e declaramos salvação naquele lugar. When we drive around, we proclaim it as belonging to Jesus Christ. Quando nós dirigimos ao redor de alguns lugares, nós proclamamos e declaramos aquilo pertence a Jesus Cristo. We bind the satanic powers that control that city. A gente repreende os poderes malignos que estão tentando controlar aquela cidade. We declare Jesus as Lord. E declaramos que Jesus é o Senhor. The Holy Spirit of God is moving in power. O Espírito Santo de Deus está se movendo em poder. More and more people are getting saved and healed and delivered. Mais e mais pessoas têm sido salvas e curadas e libertas. So even though the churches, the buildings may not be increasing, the body of Christ is increasing. Mesmo que os prédios das igrejas não estão crescendo, o corpo de Cristo está crescendo. The true church is not housed in a building. A verdadeira igreja não está localizada dentro de um prédio. Acts 17, God says, I don't dwell in buildings. Atos capítulo 17, Deus fala, eu não habito em prédios. You are the building. Você é o prédio que Deus habita. Everyone who is born again is the building. Todos que nascem de novo são o lugar onde Deus habita. So the church is everywhere. A igreja, então, está em todo lugar. Everywhere. Em todo lugar. You cannot even put them inside a building. There's too many. Vocês não conseguem colocar nem todo mundo dentro de uma igreja, dentro de um prédio, porque são muitos. We need to change the way that we see the church. Precisamos mudar a maneira que nós vemos igreja. It's not my church. Não é a minha igreja. Only Jesus has a church. Só Jesus tem uma igreja. And everyone who is born again in the city is part of his church. E todos que são nascidos de novo fazem parte da igreja. So God has called us to establish the kingdom of God Deus nos chamou para estabelecer o reino de Deus through the tool or the vessel called the church. através da ferramenta ou vaso chamado igreja. So the kingdom of God O reino de Deus is mentioned in Matthew 3, é mencionado em Mateus capítulo 3, capítulo 4, 5, capítulo 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 16, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24 and 25. e 25. Yet I guarantee most Sim. pastors rarely preach on the kingdom of God. E eu garanto a vocês que a maioria dos pastores raramente pregam sobre reino de Deus. God has called you Deus chamou você to understand the kingdom of God. para entender o reino de Deus. The Bible says in Romans 16:20, A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo the 20, God of peace que o Deus de paz is going to crush Satan underneath your feet. esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. The Bible says in 1 Corinthians 15,
1 Coríntios 15, a Bíblia diz, 24 to 28, do 24 ao 28, that Jesus is coming back que Jesus voltará and all authority is going to be e put under his feet. todas as autoridades serão colocadas debaixo dos pés dele. Who are the feet of Jesus? Quem é o pé de Jesus? You are the feet of Jesus. Você é o pé de Jesus. Satan is going to be put under your feet Satanás será colocado debaixo do seu pé so that your city can be saved. para que a sua cidade seja salva. God has called you Deus chamou você to put Satan under your feet, para colocar Satanás debaixo dos seus destroy pés, his works, destruir os trabalhos dele, so that everybody in your city can be saved. para que cada um na sua cidade seja salvo. When you bind Satan with your words, Ou você repreende Satanás com as suas and palavras, that's the key that Jesus gave you e essa é a chave que Jesus te in deu Matthew 16. em Mateus capítulo 16. Whatever you bind on earth Aquilo que você cancelar na terra has already been bound in heaven. já está cancelado no céu. You need to say it out loud. Você precisa dizer coisas em voz You need alta. to say, Satan, Você precisa dizer em voz alta, that Satanás, spirit of drugs in my city, I bind that in the name of Jesus. esse espírito de drogas na minha cidade eu repreendo em nome de Jesus. Satan, Satanás, the spirit of prostitution in my city, I bind that espírito in de the name of Jesus. prostituição na minha cidade eu repreendo em nome de Jesus. Every controlling spirit in your city, bind it in the name of Jesus. Cada espírito controlador na sua cidade, repreenda-os em nome de Jesus. Say it out loud. Diga em voz alta. Say it out loud, Diga em voz alta, because your word will not return void. porque a sua palavra não voltará em vão. The word is eternal. A palavra é eterna. In Jesus' name, Em nome de Jesus, I bind that spirit. eu repreendo esse I espírito. bind the spirit of witchcraft. Eu repreendo o espírito de macumbaria. Say it out loud, Diga em voz alta, so that Satan will be bound. para que Satanás seja repreendido. Paul said Satan has blinded their eyes so that they cannot see. Paulo disse que Satanás cegou os olhos deles para que eles não pudessem ver. So you have to bind Satan Então você precisa repreender Satanás so that they can begin to see. para que as pessoas comecem a ver. Begin to think kingdom of God. Comece a pensar reino de Deus. Begin to think with a kingdom mentality, Comece a pensar com uma mentalidade do reino. not just a bigger church, Não para uma igreja grande. not more people coming to your church, not, Não more mais time, para mais pessoas vir para o seu prédio. not a better sermon, Não um sermão melhor. not a better program. Não um programa da igreja melhor. Pray for every person in your city to come to Jesus Christ. Ore para cada pessoa da sua cidade e venha para Jesus Pray Cristo. for revival. Ore por avivamento. Peter says God is not willing that any person should perish. Pedro disse, Jesus não quer que ninguém pereça. God doesn't want anybody in your city going to hell. Jesus não quer que nenhuma pessoa na sua cidade vá para o inferno. We must pray. Nós precisamos orar, We must preach. pregar, We must put the enemy under our feet. colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Lord Jesus, your kingdom come to my city. Dizer, Senhor Jesus, que o teu reino venha sobre a minha cidade, That the businesses are saved. para que os homens de negócios sejam salvos, That the school teachers are saved. para que os professores nas escolas sejam salvos. That the government is saved. I'm sorry. The government officials are Para saved. que os governos sejam salvos, os governantes. We want to see revival in our city. Nós queremos ver um avivamento na nossa cidade. If I have the keys Se eu tenho as chaves have been given to me to destroy the works of the enemy and to establish the kingdom of God. as chaves só foram dadas a mim para que eu possa destruir os poderes do inimigo e estabelecer o reino dos céus. So that's the second key. Essa é a segunda chave. We will start the third key next week. Terceira semana eu vou te dar uma terceira chave. So thank you for joining us today. Obrigado por participar conosco. I want to pray a blessing on you as I finish. Eu quero orar sobre uma bênção de Deus agora para finalizar sobre Father a sua God, vida. every person who is on this Zoom call, Pai Celestial, agora eu quero que cada pessoa que está nessa every ligação, leader, cada líder, I pray they understand their calling. eu oro para que entenda o seu chamado, Senhor. I pray that they understand the power of the Holy Spirit that is on their life. Eu oro para que eles entendam o poder do Espírito Santo que está sobre a vida deles. I pray they accept their anointing without any form of embarrassment.
Eu peço para que eles aceitem a sua unção sem ficarem tímidos ou envergonhados. that they understand that they've been called by the head of the church. Que eles possam entender que o Senhor os chamou para ser a fundação da They are igreja. called to establish the kingdom of God Eles foram chamados para estabelecer o reino de and to Deus destroy the works of the devil. e destruir os trabalhos de Satanás. I pray, bless them Eu oro que o Senhor os with the abençoe power of the Holy Spirit. através do Espírito, do poder do Give Espírito them Santo. great fruit, I pray, in the name of Jesus. E eu declaro, sejam frutíferos em nome de That Jesus. multitudes would come to know Jesus. Que multidões possam vir a conhecer a Jesus. I pray, Jesus, Eu oro, Jesus. give us a big vision. Nos dê uma visão grande. You're a big God. O Senhor é um Deus grande. Give us a big vision, we pray, Jesus. Nos dê uma visão grande, nós oramos, Senhor, In your name, em teu nome. amen. Amém. Do you receive it? Você recebe isso? Do you receive it? Você recebe? Hallelujah. Aleluia. God bless you. I love you. Have a blessed Eu week. amo vocês. Tenham uma semana abençoada. Sérgio. Harry, mas a gente pode responder duas perguntas? We can answer like 2 questions. Yes, ask questions. Guys, Olha só, gente. Quem tem alguma pergunta, aperta aí a mãozinha amarelinha, que a gente vai até você para você fazer uma pergunta, se você tiver. Acho legal a gente fazer duas perguntas, no máximo. Pode começar. Quem tem essa pergunta pode fazer a respeito do que do que Larry falou até agora. São 3 mensagens. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, se você quiser, manifeste-se aí, por favor. Manifeste-se amarrado sem força. é legal esse momento a gente aproveitar, né? Porque muitas coisas são, às vezes não são novas, mas é um entendimento, é um processo diferente para a gente aproveitar e esclarecer, porque talvez uma coisinha pequena pode fazer com que a gente pense uma outra coisa que ele não está dizendo. Então, acho que é bom a gente esclarecer, mesmo que seja muito básico, né? Ou pareça ser básico, talvez não é. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Quem é? Rodolfo, de Brasília. Rodolfo, por favor, querido. Bom dia a todos. Foi a partir da semana passada que eu estava com vocês ao vivo e me chamou muita atenção a ministração da semana passada, em que o pastor Larry tratou sobre a mentalidade de pastor e de apóstolo. E eu vou ser sincero, eu gostei muito, mas ao mesmo tempo me deixou intrigado. E eu gostaria só de saber do pastor Larry se essa mentalidade ela não deveria ser óbvia, porque o centro do evangelho sempre foi o reino, e a gente colocar rotulado como visão pastoral ou visão apostólica, ela não tiraria um pouco da própria visão de que nós somos essas cartas escritas do reino, do evangelho, e não chegar a ficar rotulando só apóstolo ou pastor. O que ele entende disso? Mateus, você quer fazer a pergunta? Você quer fazer a pergunta? Mateus. What is the question? Pastor, resumindo aí, qual seria a sua pergunta, assim, em uma frase? Tá, vou resumir. Ele não acredita que rotular Don't you think that mentalidade pastoral e mentalidade pastoral apostólica, mentality and apostolic mentality, como na administração passada, like you said last time, nós estaríamos colocando mais alguma coisa, incrementando sobre a visão simples do reino de Deus. we're not adding something on top of the simple message of the gospel. Like we are just adding something else instead of going back to the simple thing that is the gospel. Did you get the question?
It's just that, like if we are saying these things, like saying apostolic and all of that, because that's why I told Sergio Paulo that's important for the questions, because different each one of us has a different background of what apostle means. Mhm. So to put everybody on the same page, I think that's the question will bring us like where each one of us are in this understanding of what apostle is, you know? So he's saying that if we talk about apostolic mentality, we are adding on top of the things that it's not necessary instead of just going back to the simple gospel. That was his question. Well, as the apostolic model is the simple gospel. O modelo apostólico é o evangelho simples. We have complicated it by tradition. Na verdade, nós complicamos o simples do evangelho por tradições que acumulamos. The tradition started in the 4th century by the Emperor Constantine. A tradição começou no século 400, nos anos 400, com Constantino. Jesus only sent apostles. Jesus só enviou apóstolos. He didn't send pastors. Ele nunca enviou pastores. That is the simple gospel. Esse é o evangelho simples. As soon as they were sent with an assignment, that was apostolic. Quando eles foram enviados com uma tarefa, eles se tornaram apóstolos. But the model of a church building with a leader called a pastor started in the 4th century. Mas o modelo de chamar um prédio de igreja e o líder daquele prédio de pastor começou nos anos 400. So the gospel started being preached. No quarto século, desculpa. The gospel began preached was carried from house to house and in the public square, only 2 places. A Bíblia nos mostra que o evangelho, quando começou pregado, só era em apenas 2 lugares, de casa em casa e em lugares públicos. So there was no church building in the early church. Não existia prédio chamado igreja na igreja That was primitiva. 4 centuries later. E isso foi séculos depois. And then the Catholic Church is the one that started this pastoral model. E quem começou o modelo pastoral foi a Igreja Católica, essa mentalidade. Jesus didn't send out pastors, he sent out apostles. Jesus, quando enviou os discípulos, não usou a palavra pastores, usou a palavra apóstolos. The Holy Spirit didn't send out pastors, he sent out apostles. O Espírito Santo não envia pastores, ele envia apóstolos. So we have added a dimension that is foreign to the New Testament. Nós acrescentamos outras dimensões que não estão no Evangelho. I am suggesting you go back 4 centuries early to the first church. Eu sugiro que você volte a 4 séculos antes da primeira igreja. And remove the tradition that has bound us to a system. E remove a tradição que nos colocou engessados numa tradição, num sistema. And I'm suggesting that many, if not all of you, have been called and sent by God. Muitos de nós, de vocês, foram enviados por Deus. Not just to build a bigger building, but to reach your city. Não para crescer prédios grandes, mas para alcançar a cidade. Does that help? Isso ajudou? Pode falar, irmão, é verdade. Não, a mentalidade, eu entendo a questão de Constantino, próprio 325 depois de Cristo, mas que é o concílio de Nicéia. I understand that Constantine is 400 years after Jesus. De repente, esse evento foi até anterior com a patrística, né? Logo após os apóstolos com os primeiros pais da igreja. Isso no século II, depois de Cristo. Em Constantino, no século V, que isso se estabeleceu, e aí foi criado, então, esse modelo de igreja pastoral, e você pode ver que a igreja brasileira, ela tem um modelo apostólico, a igreja católica, ela tem um modelo apostólico, porque o que ela fez? Ela foi para a praça, e todas as praças principais das grandes cidades, que é a Square, que é o lugar onde a igreja deveria se reunir, eles continuaram com o nome Igreja Católica Apostólica, e era a igreja que mais conquistava.
porque para o mal também serve. Quando você não é apostólico para Deus, se tiver um apostólico para o mal avançando, você vai perdendo terreno. Tanto que a Igreja Católica Apostólica no Brasil conquistou todas as principais praças da cidade e construiu catedrais para engessar a igreja. E aí as duas asas da igreja, que eram reunia no templo e reunia nas casas, a Igreja Católica engessou a adoração, era tudo em latim, ninguém entendia nada, e nas casas se tornaram terreiros de macumba. Então, os terreiros de macumba não são em templos, eles são feitos, os terreiros de macumba são feitos em casas. Por quê? Para tomar a adoração da casa e do templo. E o Senhor está nos retornando ao apostólico, que é a visão apostólica, para viver o melhor de Deus nessa terra. O apóstolo, eu tenho uma pergunta também. Apóstolo Bruno. Eu teria uma pergunta também depois. Bispo Fabrício. Isso. Eu só queria que, dentro desse entendimento, eu já estudo isso também há algum tempo, então muita coisa está legal. Só queria entender melhor como o Larry aborda Efésios 4, 11 e 12. Como que a gente pode entender melhor quando se cita os outros ministérios, quando Paulo estabelece os outros ministérios, em Efésios 11, 12 e 13. Só para clarear mais. 4, 11, 12, 13. 4:11, yeah. Apostles, prophets, Apóstolos, profetas, evangelists, pastors, and teachers. evangelistas, pastores e mestres. The apostles, you know what they're called. They are the called and the sent. Apóstolos, aqueles chamados, enviados. The prophets that are bringing declaration to the church of the will of God. Profetas são aqueles que trazem declarações dos céus de Deus para a igreja. The Movimento evangelist, profético. there's only one Evangelista, mentioned in the New Testament. evangelista, apenas foi citado no Novo His name is Testamento, Philip, que o nome dele era Filipe, though Timothy was instructed to do the work of an evangelist. e Timóteo também foi conduzido a fazer, instruído a fazer o trabalho de um evangelista. And the evangelist is the gift to the world, is the gift to the unbelievers. E evangelista é aquele dom que a pessoa tem para ganhar pessoas, né, para o mundo, aqueles que não são salvos, para trazer. He's like a pessoas- forerunner. Ele é aquele pioneiro, aquele que vai em lugares aonde o evangelho não chegou. Even the name means one who proclaims the gospel. O nome evangelista significa aquele que proclama o evangelho. The word pastor in the Greek is poimen. A palavra pastor no grego é poimen. That means shepherd. Significa, gente, em inglês não tem a tradução para isso. Então, o shepherd é a função de uma pessoa. É como se fosse a palavra cuidar, por exemplo. É So como se a that gente pegou a palavra cuidar e colocou como um título, entendeu? It's because, Larry, there's only 1 minute. Just explaining. I understand. Then we all know what the teacher is. E mestre, todo mundo sabe, né? Aquele que ensina. Yeah. The Bible says in Acts 13 there were teachers and prophets in the church. A Bíblia fala em Atos capítulo 13 que há mestres e profetas na igreja. But as soon as they were sent, they were then identified as apostles. Mas quando eles foram enviados, foram identificados como apóstolos. But the only person in the New Testament who's actually called a pastor is Jesus. Mas a única pessoa no Novo Testamento que é referente a pastor é referente a Jesus. He is the shepherd of the sheep. Ele é o pastor das ovelhas. And we are all under shepherds. E nós estamos todos debaixo do pastoreio. That should be the calling of every single leader in the church. Pastorear, que é a palavra cuidar, é o chamado de todo aquele que entrega a vida para Jesus. Every one of you should be a lover of the sheep or to be qualified in your position. Todos nós que entrega a vida para Jesus, nascido de novo, estamos qualificados para essa posição, que é amar e cuidar de ovelhas. But as it relates to title, we don't have any examples in the New Testament. Isso é uma função, mas quando nós trazemos para o título pastor,
não há nenhum exemplo no Novo Testamento. I believe until we change our model, we cannot reach the world. Eu creio que se nós não mudarmos o nosso modelo, nós não conseguimos alcançar o mundo. I think we're building on the wrong foundation. Estamos realmente construindo nas fundações erradas. Isso aí. Eu acredito que a maior dúvida é nós diferenciarmos na nossa mente o pastor função e o pastor título. É o que o Larry está dizendo. Todo o pastor no original, quando fala ali, é aquele que cuida, que ama a ovelha, né? Então todos os crentes da igreja devem amar e cuidar um dos outros. Só que nós pegamos isso e colocamos como um título que nunca foi, né? Para identificar alguém ali, né? Então é isso que está tentando explicar, que em inglês é muito nítido porque são palavras diferentes, mas no português não é. É uma palavra só para os dois. Mateus, paz para todos. Eu gostaria só de fazer uma colocação. Nossa igreja, ela é uma igreja americana que fala português, aqui em Frisco, no Texas. Então, para o governo americano, eu sou um reverendo que exerço a função de um pastor. Uhum. Então, o governo não me chama de pastor em momento algum, Uhum. em nenhuma documentação, me chama de reverendo. E eu exerço a função de pastor. Então, eu acho interessante esse assunto porque, na verdade, as ovelhas não são nossas. E eu creio que, nos últimos anos, foi determinado por homens, com o título de pastor, de que as ovelhas eram deles e que o controle era deles. Essa não é uma visão de reino. A visão do reino realmente é entender que nós apenas ouvimos a voz do Espírito e executamos sobre as ovelhas que são do Senhor Jesus, porque foi Ele que pagou o preço na cruz. Posso falar um pouquinho? Quem é? Everson. Everson. Deixa eu te falar, nós faltamos 2 minutos. Fala, rapidão. Rapidamente, ó, apóstolo. Quando o Larry estava falando aí sobre na oração, eu achei fantástico, que ele falou assim, ó, que cada um reconheça a unção que está sobre ele, não se envergonhe dessa unção, né? Então nós somos um corpo e temos funções diferentes. Eu acho que tem que ter esse entendimento. Mas a igreja, ela é apostólica, né? Independente da função que a pessoa exerça. Por quê? O termo apostólico no Antigo Testamento não era utilizado. Nós sabemos que o Império Romano é que utilizava esse termo apóstolos, né? Isso de uma maneira histórica, porque eles conquistavam nações e ele enviava apóstolos, porque apóstolo, a raiz dessa palavra quer dizer enviado, ele enviava pessoas, né, do Império Romano para implantar ali a língua romana, a cultura romana e as leis romanas. Aí Jesus chega e fala, ó, é chegado o reino dos céus, vocês são enviados para expandir, né, porque o reino de Deus foi implantado com Yeshua, com Cristo na terra, vocês são chamados para expandir o reino dos céus na terra. E onde vocês chegarem, a lei de Deus, as leis de Deus serão estabelecidas, a cultura do reino será estabelecida, a linguagem do reino será estabelecida. Então, essa visão apostólica tem que ser resgatada, mas não de uma maneira como a gente vê por aí, né, em muitas igrejas, como se a pessoa fosse quase um serafim. Não. A visão apostólica, como o Larry disse, ela é simples, conforme está escrito ali em Atos dos Apóstolos. Eles ali vendiam seus bens, distribuíam, ajudavam uns aos outros, ia de casa em casa, partiam o pão, perseveravam na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Então, eu acho que nós temos que resgatar a pureza do que é a simplicidade apostólica. Porque, infelizmente, isso foi deturpado ao decorrer dos anos, diante de muitos testemunhos aí, que, para mim, conforme está escrito ali em Apocalipse, não são verdadeiros apóstolos, né? São falsos apóstolos. Quando a Bíblia repreende ali a igreja, que fala para voltar ao primeiro amor, fala, ó, você realmente reconhece, foi combater os falsos apóstolos, né? Mas lhe falta o primeiro amor. É só para a gente concluir esse entendimento. I want to close the session now Eu quero encerrar essa sessão because
so many good things are said, but I don't want to keep you over time. Vocês falam muitas coisas boas, mas eu não quero que expandir o horário de alguns de vocês. But the last comment was very true. O último comentário foi muito verdade. Revelation 2 says the Ephesian church was commended because they Apocalipse 2 fala que a igreja de Efésios foi comandada exposed false apostles. por expor falsos profetas. So we have to do that as well. Nós precisamos fazer isso hoje, expor os falsos. I love talking to you today. Such a beautiful group of people. Eu amo falar com vocês e a minha conversa de hoje, vocês Pray são, you have a são um blessed povo week lindo. in Jesus. Que a semana de vocês seja abençoada. Amen. Amém. Love you. Bye bye. Ciao. Amo Tchau, vocês. Tchau. Fala tchau, gente. Falou, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, gente. gente. Deus Tchau. abençoe. Obrigado a cada um, gente. Tchau. Tchau, tchau. Deus Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Thank you. There we go. There's a